Bom dia, amada igreja. Bom dia, amigos e amigas. Vamos começar esta semana cultuando ao Senhor através deste culto online. E como é bom, né? Poder adorar ao Senhor. Logo mais em breve estaremos juntos presencialmente. A igreja já tem se preparado, já tem formado protocolo para isso. Mas enquanto ainda não retornamos, estaremos novamente aqui, online, adorando ao Senhor. Então pegue aí sua Bíblia, pegue seu smartphone, se junte com sua família, com seus amigos, ou mesmo você sozinho, mas que nesse momento você possa estar feliz em cultuar ao Senhor. Vamos juntos? Vamos adorar o nosso Deus com a música É Teu Povo. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Exaltado nos céus, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Exaltado no céu. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo
Continue louvando ao nosso Deus com a gente, com a música Abra os Olhos do Meu Coração. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver. Quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, 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 exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Bom dia! Bom dia! Que dia lindo! Bora construir? Eu tô indo com vocês. Beleza, Eu vamos tô logo lá. atrás, espera. Eu vou pegar os itens que está nesse baú aqui. Tá, então eu vou procurar o terreno. Espera. O que é aquilo? Eu também tô vendo. Eu também. É uma construção, não fui eu que construí isso. Eu não tô conseguindo ler. Vai lá pra ler. Eu tô indo. Eu quero ler direito, mas eu não consigo ler daqui. Vem cá, Bianca. Vem, Miguel. Calma, gente. Eu já tô pegando o bloco. Eu já tô indo, tá? IBVN Kids. IBVN é a nossa igreja. E Kids é criança em inglês. Então, basicamente, é a nossa igreja para crianças. Nossa, que incrível, gente. Meu Deus. Vamos lá. Olha, tem outra coisa escrita ali. Só que tá, tô indo. contrário. Vamos lá ver. Eu vou ver daqui, tá bom? Eu não tô conseguindo ver. Tem que ver mais de perto. Porque Beleza. tá ao contrário.
Vamos chegar um pouquinho mais longe. EBF, tá escrito EBF 2020. Vai ter EBF 2020. Vai ter EBF. Olha, tem uma igreja ali. E já me disseram também que o EBF vai ser no dia 28 de julho. E vai ser pra família. É pra toda a família. Pra buscar nossos pais. Vocês estão entrando, beleza? Na igreja? Mas não tinha pandemia. Mesmo assim, vamos ir lá. Animação, disposição. Vai ter EBF 2020. Vai ter EBF. Em obras, agora vamos construir. Mãos à obra, sem demora. Sei que o Senhor está agindo. Graça e paz, bom dia. Vamos continuar louvando e bendizendo ao nosso Deus. Agora, prestando atenção na palavra, abrindo seu coração para que o Espírito Santo possa ministrar em sua vida. Quero te convidar para que você abra aí a sua Bíblia ou acesse o seu smartphone em Lucas capítulo 8, verso 26. Nós estamos inaugurando uma série hoje chamada Ao Retornar. E essa série faz um trocadilho, com a nossa expectativa de retorno com os cultos presenciais. Mas ao retornar, nós, na realidade, queremos falar de alguns personagens das Escrituras, que no seu contexto eles estão tendo um retorno, não é? E aqui nós vamos falar sobre a vida do endemoniado, e quando ele tem a oportunidade de retornar para a sua família, para a sua sociedade, para a sua casa, e nós queremos refletir nesse contexto e trazer algumas verdades para o meu e para o seu coração, tá bom? Lucas capítulo 8, essa mesma história acontece também no Evangelho de Mateus, capítulo 8, e no Evangelho de Marcos, capítulo 5, e tem aqui nesses textos alguns detalhes, algumas nuances que não aparecem aqui em Lucas capítulo 8, mas nós vamos ficar limitado a esse texto, tá bom? Nós não vamos trazer essas nuances, essas diferenças acrescentadas pelos outros escritores. Você pode dar uma olhada lá depois e assim também estar averiguando a palavra do Senhor. Eu estarei lendo na versão NVI, possa ser que seja um pouco diferente da sua, mas o conteúdo é o mesmo, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 8, versículo de número 26. Caso queira, pode acompanhar aí no vídeo. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, frente à Galileia. Quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Quando viu Jesus, gritou, prostou-se aos seus pés e disse em alta voz: "Que queres comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes." Pois Jesus havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Muitas vezes ele tinha se apoderado dele, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas. Quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" "Legião", respondeu ele, porque muitos demônios haviam entrado nele. E implorava-lhe que não os mandasse para o abismo. Uma grande manada de porcos estava passando naquela colina. Os demônios imploraram a Jesus que lhes permitisse entrar neles, e Jesus lhes deu permissão. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos, e toda a manada atirou-se precipício abaixo em direção ao lago e se afogou. Vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esse fato na cidade e nos campos. O povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo.
Ele entrou no barco e regressou. O homem de quem haviam saído os demônios suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Mas Jesus o mandou embora, dizendo: volte para casa e conte o quanto Deus fez a você. Assim o homem se foi e anunciou na cidade inteira o quanto Jesus tinha feito por ele. Amém? Que Deus acrescente essas palavras em seu coração. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque o Espírito Santo, mesmo de uma forma remota, pode estar operando em nossos corações, não somente nesse tempo presente, mas assim que cada pessoa um dia abrir, acessar esse culto no canal da nossa igreja, sabemos que o teu Santo Espírito é poderoso para fazer uma obra. Nesse momento nós pedimos por nós, para que o Senhor haja com intervenção, através deste Espírito, para que coloque no nosso coração a vontade do Senhor. Inclina as nossas vidas ao seu querer, ao seu desejo. E salve pessoas para a tua glória. É a nossa oração. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Olha, eu li aqui os versículos 26 a 39. E aqui o Senhor Jesus, ele está no auge do seu ministério. Ele é uma pessoa conhecida principalmente nessa região da Galileia, a parte norte de Israel. E ele já é bem conhecido da multidão, da região. E ele passou, no contexto aí desta passagem, em versículos anteriores, você não precisa ler, mas eu vou contar alguma coisa aqui. Jesus passou um dia com muitas tarefas, dedicado ao serviço a Deus Pai e também aqueles povos, aquela multidão, operando muitos milagres, atendendo pessoas. De fato, Jesus ministrou naquele dia e parece que ele estava muito cansado. Ele estava na parte oeste ali do Mar da Galileia, então ele pediu para os seus discípulos, os seus seguidores, os apóstolos, a entrarem no barco e ir para a parte leste. E assim eles fizeram. E Jesus está atravessando o Mar da Galileia, está indo para a parte leste, alguns barcos estão acompanhando. E de uma hora para outra veio uma grande tormenta, uma grande tempestade. De tal forma que os discípulos que estavam ali com ele, eles ficaram perplexos, temerosos e acordaram Jesus. E você vai perceber a humanidade de Jesus aqui, porque realmente ele estava tão cansado que mesmo em meio à tempestade, ele estava em um sono profundo. E ao ser acordado, então, ele ali conversa com os seus discípulos, ele ali já aproveita o momento para poder ensinar, mas ele acalma o vento, ele acalma também a tempestade, o mar ali em revolta, Ou seja, ele opera milagres, não mostrando tão somente a sua humanidade, mas mostrando também a sua deidade, que ele é Deus poderoso sobre a natureza. Mas essa ação de Jesus é uma ação externa, ele está tratando com a natureza, ele está mostrando, evidenciando que ele é Deus, ao dominar, ao ser soberano sobre a natureza. Mas quando ele chega à margem aqui do Mar da Galileia, na parte oeste, chega aqui na região dos Gerazenos, ele vai encontrar aqui também um episódio, um momento, onde ele vai também operar com a sua deidade, ele também vai evidenciar que ele é Deus. Não de uma forma externa, agindo na natureza, mas agindo em um homem, transformando a vida de um homem, que é conhecido aqui como o endemoniado. E foi um impacto tão grande na vida deste homem, que aqui no versículo 38, esse homem, ele suplica, ele roga, ele está aos pés de Jesus, dizendo: olha, deixe-me ir com o Senhor, eu quero ser o seu seguidor. E Jesus diz assim para ele: olha, não, pelo contrário, você vai voltar para a sua casa. E você então vai falar do que Deus fez por você. Então aqui está duas coisas que eu quero já destacar. Primeiro, nesse retorno dele para a sociedade, para a sua casa, é da onde nós estamos escolhendo esse texto para fazer parte desta série chamada Ao Retornar. Então é aqui que nós estamos trazendo essa ideia de um homem que retorna,
E para esta mensagem eu estou trazendo uma verdade, eu estou trazendo um ensinamento para nós, um desafio para o meu coração e um desafio para o seu coração, que está aí no versículo 39, a fala de Jesus. Ele diz bem assim: conte o quanto Deus fez a você. Conte o quanto Deus fez a você. E é aqui que está o tema da minha mensagem. A minha mensagem tem como título: conte tudo o que Deus fez por você. Amém? Conte tudo o que Deus fez por você. E aqui eu quero, pelo menos nesse texto, apresentar duas formas como você pode contar para as pessoas tudo o que Deus fez por você. E a primeira forma, ou a primeira maneira, é de fato testemunhando do poder de Deus. Testemunhando do poder de Deus. E aqui eu quero trazer algumas características deste homem, quero também trazer aqui algumas ações de Jesus, que vai evidenciar o poder de Deus. Preste atenção. Nas características do homem, a primeira coisa que eu quero destacar é que este homem, ele era uma pessoa escravizada. Ele era escravo de demônios, de Satanás. Essa é a primeira característica que eu quero destacar desse homem. Diz aí que, versículo 26 e 27, quando Jesus pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado. O homem, ele estava dominado de uma forma sobrenatural por uma legião de demônios. Tem um momento em que estas passagens que nós lemos, trata aquele demônio no singular, dizendo, olha, é uma legião. Tem certo momento que trata aqueles demônios no plural, porque são muitos. Então aqui na pregação, se eu utilizar o singular ou o plural, eu estou querendo dizer o mesmo grupo. Se eu estou falando no singular, é uma legião. Uma legião é uma palavra que está atrelada ao Império Romano e significa um destacamento de soldados que tem centenas de soldados. Alguns vai dizer aí que são mais do que 1000 soldados. Mas aqui o Senhor Jesus não está olhando para a questão da quantidade de demônios, mas para a intensidade de serem muitos demônios. Mas não que seja 1000 demônios, centenas de demônios, mas aqui você percebe um homem que é escravizado e não fazia pouco tempo. Porque a segunda característica que eu quero destacar deste homem é que ele era uma pessoa perigosa. O versículo 27 vai dizer bem assim, olha, fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa, mas nos sepulcros. Fazia muito tempo que ele já não estava no contexto social dele, ele já não estava mais no seu povoado, ele já não estava mais dentro de casa. Então, por ser uma pessoa praticamente perigosa, ele estava marginalizado. Ele estava vivendo nos sepulcros. E o sepulcro aqui é bem próximo daquele local onde foi colocado o corpo de Jesus antes da sua ressurreição. Então, praticamente é uma colina onde existia ali um cemitério. Alguns estudiosos dizem que já nessa época aqui, esse cemitério ele era abandonado. Então, são de fato tumbas, ou melhor, sepulcros escavados nas cavernas, nas rochas. Então eram pequenos cubículos ali onde se depositavam corpos e era ali que aquele homem vivia. Então ele era uma pessoa perigosa, já não estava mais na sociedade, escravo de demônios. Essa é a característica desse homem. E por fim, uma outra característica que eu quero constatar é que dá a entender que ou a sociedade, eu quero crer aqui, aqui são as minhas percepções, ou eu quero crer que talvez aqui seja a sua família, tentou recuperar esse homem várias vezes. O versículo de número 29 diz assim, mesmo com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e ele era levado pelo demônio a lugares solitários. Primeiro, ele era amarrado, ele era acorrentado. Eu fico pensando em algumas pessoas hoje que têm
de certa forma, problemas tais que precisam colocar aquela camisa de força. Por quê? Porque é uma pessoa violenta, uma pessoa que não tem um domínio. E aqui, não somente ele era acorrentado, ele era amarrado, mas ele era entregue a guardas. Então parece que tem um grupo de pessoas que está cuidando dele, tentando trabalhar na sanidade dele. E isso não está acontecendo. Então esse homem, ele consegue quebrar as correntes, ele consegue aí quebrar as correntes dos pés e das mãos, e ele ia então para lugares solitários, possivelmente então ele voltava para os sepulcros. Então dá a entender que ele era levado para um contexto de tentar sociabilizá-lo novamente. Mas por causa daquela escravidão, e como decorrência disso, o perigo que ele trazia para as pessoas e para si mesmo. E aqui também as constantes tentativas de restauração. Mesmo assim, esse episódio aqui, você percebe que um homem que não alcançou o êxito, não alcançou uma restauração verdadeira, duradoura, permanente. E aí ele tem um encontro com Jesus. Um homem, Deus, poderoso. E aqui, nas descrições das ações de Jesus, você vai ver esse poder sendo executado nesse episódio. Primeira coisa, o poder de Cristo mostrou autoridade sobre os demônios. Se você olhar aí o versículo de número 28 e também o 31, vai dizer assim: quando viu Jesus, gritou, prostou-se. A primeira coisa que os demônios fizeram é que eles se prostraram diante de Jesus. Ao se prostrar aqui, eles estavam reconhecendo o poder de Jesus. Eles estavam reconhecendo que Jesus de fato era Deus. A outra coisa que você vai perceber aqui é que ao prostrar-se, eles gritaram: Filho do Deus Altíssimo. Eles reconhecem então quem é que está ali. É o poderoso Jesus, que acabou de acalmar uma tempestade, acabou de sossegar os ventos fortes. E aqui então eles bradam: Filho do Deus Altíssimo. E aí eles também colocam assim para Jesus: Rogo-te que não me atormentes. Ou seja, eles estavam com medo do juízo de Deus sobre a vida deles. A teologia bíblica, ela informa, ela ensina que aos demônios está reservada uma condenação eterna. Aqui no versículo 31, você vai perceber isso. Diz aqui no versículo 31, imploravam-lhe que não os mandasse para o abismo. Então ali é de fato um local que nós estamos entendendo que é o local último daqueles demônios, é a sentença sobre aqueles demônios. Então aqui você vai perceber o poder de Cristo sendo evidenciado, mostrado através da autoridade que ele tem sobre os demônios. Você também vai perceber aqui nas ações de Jesus, o poder de Cristo quebrou a escravidão daquele homem. Olha o versículo de número 33. Saindo do homem, os demônios entraram nos porcos. Ou seja, a legião de demônios saiu daquele homem. Aquele poder que aprisionava aquele homem, rotulado por essa escravidão, ele era conhecido como o endemoniado. Agora esses demônios saíram desse homem. Então o poder de Cristo quebrou essa escravidão. Ele já não estava mais acorrentado, ele já não estava mais subjugado, já não precisaria mais ter essas reincidências na vida dele, de tentar resgatá-lo, mas ele fugir, tentar trazê-lo novamente à sociabilidade, à família, mas ele aí sair correndo. Ou seja, é um homem que agora poderia nutrir esperança, uma mudança de vida. Você vai perceber isto. O poder de Cristo também é evidenciado através da restauração do juízo da mente daquele homem. No versículo de número 35 diz assim: o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava sentado aos pés de Jesus, vestido e em pleno juízo. Ou seja, aquele homem não era mais uma pessoa perigosa.
Já não poderia mais trazer dano à sociedade, dano à sua família, danos a si mesmo. O discernimento voltou para aquele homem, ou seja, o bom siso, a percepção, não é? E ele estava aqui já no controle das suas decisões. Ele estava sentado, estava ali aos pés de Jesus. As pessoas vendo aquilo e percebendo que de fato houve uma mudança substancial. O poder de Jesus sendo aqui evidenciado. Quais são as aplicações desse primeiro ponto que nós podemos trazer aí ao seu coração? Nós estamos aqui pregando, conte tudo o que Deus fez por você. O nosso primeiro ponto, que uma maneira de você contar tudo o que Deus fez por você, é de fato você testemunhando do poder de Deus na sua vida. E nós estamos vendo isso no texto. Então a primeira coisa que você tem que entender, você que está me ouvindo, crente ou não, é que Deus tem poder sobre qualquer hábito escravizador na sua vida, qualquer pecado que possa acometer a sua vida. Deus é poderoso para te libertar desse hábito escravizador. Quer seja você um cristão, quer seja você um descrente, que não tenha recebido ainda Cristo como Senhor e Salvador, Deus é poderoso para te libertar desses hábitos danosos, escravizadores, pecaminosos na sua vida. A segunda coisa é que Deus tem poder sobre qualquer prática sua que tem lhe afastado da sociedade. Deus tem poder para te restaurar dessa prática de um vício, de drogas, de bebida alcoólica. Deus tem poder para te restaurar de uma prática que pode te afastar do convívio com seu cônjuge. A pornografia, o abuso sexual. Deus tem poder para te libertar da sua prática de viver uma vida de ira, de uma vida de murmuração, de uma vida de mentiras. O Senhor é poderoso para de fato agir na sua vida, transformar a sua vida. Deus tem poder para tratar o seu coração e a sua mente. Ele pode mudar o seu coração, pode mudar a sua mente, os seus temores, as suas ansiedades, as suas tristezas profundas, as suas preocupações, e não poder descansar nele, o seu racional. O Senhor pode agir com intervenção, Ele é um Deus poderoso para mudar a sua história. Essa é de fato o que nós podemos tirar aqui como exemplo para as nossas vidas. E para você que é cristão, eu quero dizer, conte tudo o que Deus tem feito por você. Não deixe de anunciar os poderosos feitos do Senhor na sua vida. Como diz lá 2 de Pedro 2,9. Nós somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para proclamarmos os poderosos feitos do Senhor. Conte para os seus queridos o que Deus tem feito na sua vida. Comece em casa. Para os de sua casa, você pode testemunhar de Cristo, para os seus filhos. Você pode testemunhar de Cristo para as pessoas, os poderosos feitos do Senhor na sua vida, a transformação que Ele tem feito no seu caráter, na sua mente, na sua prática diária, no seu estilo de vida. Você pode testemunhar. Fale do poder de Deus no seu andar diário. Fale do poder de Deus que quebrou seus pecados, que quebrou seus hábitos danosos. Não deixe de proclamar essas verdades. Fale do poder de Deus que tratou o seu coração e tem tratado o seu coração, tem te dado um bom siso, sabedoria nas suas decisões, nas suas ações, nos seus relacionamentos, de tal forma que você não vive mais escravizado naquela área que você era escravizado. Deus tem te dado um coração dócil, um coração manso, naquela área em que você trazia perigo nos seus relacionamentos, na sua fala, no seu jeito de agir, no seu jeito de dirigir, no seu jeito de proceder. Fale. Eu quero trazer para você um vídeo, eu vou trazer um vídeo aí da Cristolândia,
e de tantos vídeos que eles têm de impacto, de testemunhos verdadeiros, eu quero te trazer o dessa senhora, e você vai perceber e dar glórias a Deus junto comigo, a forma como Deus agiu de uma maneira poderosa na vida desta mulher. Assista aí, preste atenção, eu já volto já já. Meu nome é Eleusa, tenho 48 anos, vim da Bahia com a minha família para morar em São Paulo, no Heliópolis. Tive 3 relacionamentos, eu comecei o envolvimento com drogas e nisso, para não perder a guarda dos meus filhos, eu passei todos por nome da minha mãe e aí eu fui morar na rua. Passei 10 anos da minha vida indo e vindo morando na rua, né? E onde que eu falei para minha família que meu lugar era na Cracolândia, que meu lugar era na rua. E nisso eu comecei a usar o crack, que foi o crack que me afundou. Eu já estava usando todas as drogas já tinha me afundado, mas o crack foi o pior deles. Prostituía, né? Roubava, comia comida do lixo. E não só satisfeita com crack, eu também usava álcool, mas o álcool não estava mais fazendo efeito em mim. Então eu comecei a comprar álcool de posto e comecei a tomar com suco e açúcar. E tomava para ver se eu ficava louca, porque o crack não estava mais fazendo efeito em mim, nada mais fazia efeito. Vivi 22 anos nas ruas, né? 10 anos sendo que eu estava nas Cracolândias de São Paulo. A primeira casa de recuperação que eu conheci foi a Cristolândia de São Paulo. Foi na Cristolândia de São Paulo que eu conheci Deus realmente. Agradeço muito a Deus e a ela, porque através dela foi que eu consegui a minha recuperação. E de lá de Campinas eu fui fazer o curso de radical em Recife. Fiz o curso de radical de 3 meses. Aí eu falei para Deus que se eu me recuperasse, que eu ia doar a minha vida para fazer a mesma coisa que eles fizeram por mim, o pessoal da Cristolândia. Deus já me livrou de muitas coisas, de morte, de tudo. Então Ele me livrou porque Ele tinha um propósito na minha vida, que era essa obra que eu estou fazendo agora. Estou trabalhando na Junta de Missões, sou funcionária, vai fazer 1 ano agora que eu sou funcionária da Junta de Missões, né? E agora eu vivo para a glória de Deus. Amém? Que bela história. Se você entrar no site da Cristolândia, você vai ver diversas histórias como essa, que não está tão longe desse endemoniado. Pessoas escravas, pessoas que de fato eram perigosas na sociedade, por conta disso viviam marginalizadas. Pessoas que de fato aí precisavam de Jesus, e quando Jesus entrou com ação poderosa na vida dessas pessoas, elas de fato mudaram, foram transformadas. E elas estão aí, contando tudo o que Deus fez por elas. E você também pode fazer isto. Então não deixe de anunciar. Então a primeira maneira é você de fato testemunhar do poder de Deus sobre a sua vida. E a segunda e última maneira, como você pode contar tudo o que Deus fez por você, é de fato você também testemunhando não só do poder de Deus, mas testemunhando da graça de Deus. Vamos olhar mais uma vez as características desse homem, vamos também olhar as características do povo, como eles agiram em meio a essa ação de Jesus, não é? E vamos perceber aqui também a maneira de agir de Deus Filho. As características do homem é que ele era uma pessoa ridicularizada. E por conta disso, ele precisava da graça de Deus. No versículo de número 27, se você observar, vai dizer que fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas. Já pensou que coisa ridícula? Já tive a oportunidade de ver indigentes, pessoas que moram na rua, pessoas com problemas mentais também, sem peças íntimas, sem roupas, o quanto que aquilo dali estava escandalizando as pessoas da sociedade que estavam em volta dela. E esse homem aqui, ele não está longe também dessa ridicularização que ele recebia das pessoas. Ele era uma pessoa que andava nu. Tal era a escravidão,
tal era a questão de ele ser uma pessoa perigosa, ele estava vivendo nu. Isso significava que esse homem mostrava a sua vergonha. Isso significava que esse homem era desprezado. Isso significava que este homem sofria zombarias. E eu creio nisso, que ele sofria zombarias. Imagine aquelas pessoas ali cuidando dos porcos, as satirações que aqueles meninos, que aqueles rapazes ali tiravam dele. E eu creio que por conta disto, ele recebia muito prejuízo. Muito prejuízo. Então ele praticamente vivia ali à margem do rio, à margem ali do Mar da Galileia, na parte leste, nessa região aqui dos Gerazenos, nu, em frio, sem banho, às vezes sem comida. Era uma pessoa que era ridicularizada e precisava da graça de Deus. Outro aspecto que você vai perceber a necessidade da graça de Deus sobre esse homem é que ele vivia sozinho, isolado, sem relacionamentos duradouros, significativos, sem amigos íntimos. Versículo 27 vai apontar: fazia muito tempo que aquele homem não usava roupas, nem vivia em casa alguma, mas nos sepulcros. Ele estava longe da sua família. Possivelmente hoje, ele estava vivendo aí nas ruas. Não somente isto, diz o versículo 29, lá no finalzinho, mas com os pés e as mãos acorrentados e entregue aos cuidados de guardas, quebrava as correntes e era levado pelo demônio a lugares solitários. A palavra ali, lugares solitários, já dá a entender que este homem de fato era uma pessoa solitária. Sem ninguém para ouvi-lo, sem um ombro para chorar, sem alguém para acudir ali prontamente. Possivelmente, algumas vezes foi tentado a sua reinserção na sociedade, mas no dia a dia aqui era uma pessoa que não tinha com quem ele pudesse contar. Ele precisava da graça de Jesus. Quando nós não temos pessoas para contar, quando nós não temos familiares para contar, nós precisamos da graça de Jesus. Quando nós não temos pessoas queridas ao nosso lado, nós precisamos da graça de Jesus. Imagine quantas pessoas aí estão perdendo as suas vidas nessa questão da pandemia. E pessoas próximas que estão aí perdendo o seu único contato de maior intimidade. Talvez não tenha uma outra pessoa para poder reclinar o ombro e chorar. Talvez muitos de nós estejamos aí sofrendo de relacionamentos significativos. Não temos relacionamentos que de fato a gente possa olhar e dizer: esse é meu amigo, essa de fato é minha amiga. Esse homem aqui estava tão marginalizado, tão sozinho, que ele não tinha uma vida comum. Ele precisava então da graça de Jesus. Se você perceber aqui também, você vai ver a ação do povo. Versículo 34, vendo o que acontecera, os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem que havia saído dos demônios estava assentado aos pés de Jesus, vestido em perfeito juízo, ficaram com medo. Diz o versículo 37, então todo o povo da região dos Gerazenos suplicou a Jesus que se retirasse, porque estavam dominados pelo medo. E Jesus, diz aí o final do versículo, Jesus teve que entrar no barco e regressar. Por que será que aquele povo estava temendo? Por que eles ficaram ali temerosos e pediram para Jesus sair dali? Se eles viram um milagre acontecer, se eles viram um homem ser transformado de dentro para fora, por que aqueles homens temeram? Eu coloquei aqui algumas suposições. A presença de Jesus iria fazer mal aos negócios. Eles perceberam ali aquela manada de porcos, colina abaixo. Eles falaram: nós não queremos um homem que pode entrar com intervenção nos meus negócios.
pode mexer nos meus negócios. Temeram talvez, aqui é uma outra suposição que eu estou trazendo, o poder transformador de Deus. Eles viram aquele homem e ficaram com medo. Nós não queremos que Deus mexa em nada na nossa vida. Queremos as coisas como estão. E uma terceira e última suposição que eu estou trazendo, né? O texto não vai dizer por que é que eles não queriam que Jesus ficasse ali. Eles não queriam conhecer este Jesus. Não queria se relacionar com Deus. Não queria entrar em intimidade. Eu não sei se Jesus faz parte da sua vida. Eu não sei se Jesus já entrou na sua história, no seu coração. Não sei se Ele de fato é o seu Senhor. Mas eu fico aqui pensando, por que é que você nunca abriu o seu coração, ou nunca abriu de fato a porta da sua vida para Jesus? Porque Ele vai ter que mexer em alguns negócios que possivelmente você sabe que diante de Deus não tem aprovação. Porque você prefere viver nessa escravidão, nesses hábitos pecaminosos, danosos, nesses seus vícios, nesses seus relacionamentos quebrados, e você quer ficar assim. Ou no fundo, você não quer ter intimidade com o Deus verdadeiro, com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aí se esconde dizendo, a igreja não é uma coisa boa, ser crente, ter que de fato seguir, pôr a Bíblia debaixo do braço, isso não é para mim. Mas aqui você vai ver então a ação de um Jesus cheio de graça. Eu quero destacar aqui algumas ações dele para você refletir, para você pensar. Primeiro, a graça de Jesus trouxe dignidade para aquele homem. Versículo de número 35 diz assim: o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Jesus e olha só, vestido. Não é que tudo aquilo que aconteceu foi de uma hora para outra. Aqui Lucas traz um resumo do tempo de Jesus ali. Então você pode perceber que houve tempo suficiente para aquelas pessoas que estavam cuidando daquela manada de porcos ir à cidade. Diz aí que não somente anunciaram a cidade, mas no final do versículo 34, diz que anunciaram nos campos também. É possível que os seguidores de Jesus também tenham entrado na cidade e falado dos poderosos feitos do Senhor. Você vai perceber aqui no versículo 36, diz assim: os que o tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado. Então é bem possível que os próprios discípulos que estavam ali nos barcos entraram na cidade e falaram: olha, venham ver o que nós testemunhamos. Então aquele homem que estava nu agora se encontra vestido, não foi de uma hora para outra, mas alguém trouxe ali as vestimentas, ou quem sabe já estava dentro do sepulcro, ali já encravado naquela caverna onde ele habitava, estas roupas. Mas que ele não tinha a dignidade de vesti-la, já era uma pessoa ridicularizada, mas agora não, o Senhor Jesus trouxe dignidade, aquele homem estava vestido. Essa é a graça de Jesus, que pode trazer dignidade para o seu coração, para a sua vida, para a sua história. Se você abrir o coração para Jesus, se você deixar Jesus transformar o seu ser, entrar na sua vida, mudar a página, te dar um novo rumo. A segunda coisa que nós podemos perceber aqui, a graça de Jesus, é que ele restaurou esse homem à sua família. Ele era uma pessoa solitária, marginalizada, ridicularizada. Mas aqui no versículo 39, ele diz assim para esse homem: volte para casa. Testemunho do meu poder lá, deixe que as pessoas vejam a minha graça sobre a sua vida no seu lar. Quer ter um lar abençoado? Deixe Jesus entrar com a sua graça na sua vida.
Quer ser um marido, quer ser uma esposa, que vê de fato uma guinada, uma mudança brusca no seu lar, deixe Jesus entrar. Traga Jesus para reinar no seu lar, na vida dos seus filhos. Aproveite as oportunidades. Visite uma igreja que tem uma responsabilidade com a palavra de Deus, que considera a palavra de Deus algo importante, de respeito, que ensina a palavra de Deus. Eu quero dizer que não é a sua moralidade que te salva. Eu quero dizer que não é os seus donativos que te salva. Eu quero dizer que de fato não é as suas questões materiais que te salva. Mas é Jesus que entra na sua vida, que te salva, que te transforma, que te lapida, que muda a sua história, que vira a sua página, que abençoa a sua família, que te traz dignidade, que te eleva. Aceite a graça de Jesus sobre a sua vida. Outra ação de Jesus que nós podemos perceber aqui é que a graça de Jesus não somente chamou aquele homem para poder ser restaurado a sua família, mas a graça de Jesus chamou aquele homem para falar à sua família. Aquele homem ali estava com o coração escancarado de gratidão por Deus. Ele diz aí no versículo de número 38, quero te seguir, quero ir contigo. É evidenciado porque esse homem suplica, ele roga, ele está aos pés de Jesus. Deixa eu ser o seu seguidor, deixa eu entrar num barco com você. E Jesus, na sua graça, vai dizer, a sua família precisa de mim também. A sociedade aqui não está querendo a minha pessoa, mas você pode ser um portador das boas novas. Você pode falar de mim para a sua família. Então volte para casa. Volte para casa. E aquele homem então, segundo o texto, ele voltou e ele contou tudo o que Deus fez por ele. E você vai ver a graça de Jesus não só chamando aquele homem para falar à sua casa, mas para falar de fato à sua sociedade. E diz o versículo 39, volta para casa e conta o quanto Deus fez a você. E diz o final do versículo, assim um homem se foi e anunciou na cidade inteira o que Jesus tinha feito por ele. Que bênção! Na cidade inteira. Ele considerou a sua casa, não somente o seu lar, mas toda a sociedade, os seus patrícios, a região ali dos Gerazenos, a região oeste do Mar da Galileia, constituída por cerca de 10 cidades, chamada região de Decápolis. O Senhor Jesus foi pregado ali por este homem transformado. Ao retornar, ele contou tudo o que Deus tinha feito por ele. Durante essa pandemia, você tem contado o que Deus tem feito por você? A maneira como Ele tem te guardado. Quando você está retornando às suas atividades cotidianas, normais. Eu não sei se você teve trabalho remoto, eu não sei se você está tendo ainda o trabalho remoto, eu não sei se você foi afastado da escola, eu não sei como vai ser as coisas nesse ano, mas dentro daquilo que você pode retornar, ter o contato com a sua família, ter o contato com os amigos, ter o contato com os colegas de trabalho, com os colegas de escola, conte os poderosos feitos do Senhor em meio a essa pandemia na sua vida. Quando chegar aqui na igreja também, olha, nos procure. Pastor, eu posso dar um testemunho? É breve, é uma questão de 30 segundos. É 1 minuto, mas eu quero contar como Deus cuidou de mim em meio a essa pandemia. Eu creio que você pode fazer isso. Então vai algumas aplicações aqui para você que está me ouvindo. Quer queira você seja crente ou não. A primeira coisa que eu quero destacar para você é que em Cristo, na pessoa de Cristo, sua dignidade pode ser restaurada, não importa qual seja o seu passado. O quão perigoso você foi, o quão envolvido na lama do pecado você esteja, o Senhor pode transformar a sua vida, Ele pode te dar dignidade. Segunda coisa que eu quero destacar,
Deus é gracioso para te restaurar ao convívio do lar, da família. Se você está afastado ao convívio da família, quem sabe você está aí até separado do cônjuge, da esposa, do marido. Quem sabe você, filho, está afastado do convívio dos pais, isso aconteceu recentemente, ou quem sabe já há um bom tempo. O Senhor pode te restaurar ao convívio do lar. Aceite isso, essa graça de Deus sobre você. Vai lá pedir perdão, vai lá conversar. Se humilhe, o Senhor vai andar com você. E essa terceira coisa que eu quero destacar, você de fato não está sozinho, Deus está andando com você. Aquele homem estava ali, olha, nos sepulcros, nas cavernas, mas Deus mesmo cansado, em um dia de tarefas, quando ele desceu ali com seus discípulos, e veio aquele endemoniado, ele não rejeitou aquele homem, ele não te rejeita. Ele não te rejeita. Você não está sozinho, você não está sozinha. Não creia nisso. Deus está aí com você. Jesus não quer atrapalhar os seus negócios. Jesus não quer atrapalhar a sua profissão. Jesus não quer te atrapalhar. Pelo contrário, Ele quer trazer excelência em tudo que Ele faz. Aquela cidade, eles disseram não para Jesus. Mas não faça isso. Não se enverede por esse caminho de rejeitar a pessoa de Jesus no seu coração, na sua vida. Ele é quem abençoa os seus negócios, Ele é quem abençoa a sua profissão, Ele é quem abençoa a sua mente, é quem te dá saúde, é quem te dá destreza. Não tema ser transformado por Jesus. Aquela cidade temeu aquele homem, Jesus. Ele é quem te dá de fato uma razão de viver. Ele é quem te dá de fato vida nova, da onde nós extraímos o nome da nossa igreja, Igreja Batista Vida Nova, porque nós cremos que Jesus é quem nos traz novidade de vida. É Jesus que nos torna uma pessoa especial. É Ele em nós, habitando em nós, dirigindo-nos, conduzindo-nos, lapidando-nos, nos santificando, nos edificando. Então receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O que você teme? O que você está esperando? Aquele homem acreditou em Jesus e se tornou um seguidor de Jesus em um cemitério, um lugar inóspito, numa situação totalmente descabida, mas foi ali que o Senhor o transformou. Onde você está é o local em que você pode receber a Jesus como Senhor e Salvador. Aonde é que você está ouvindo essa mensagem? É na sua sala? É no banheiro? É no quintal? É por meio de uma pesquisa que você fez no YouTube e caiu aqui neste canal, nesta mensagem? Isto não é em vão. O Senhor te ama e aonde você está, o Senhor pode te transformar. Não somente isto, mas a forma em que você está, o Senhor pode te transformar. Não espere melhorar. Não espere chegar a altos patamares para que você receba Jesus. Ele não está olhando para a sua qualificação. Ele não está olhando para em que patamar você está. Ele não está querendo que você resolva as coisas para depois você ir procurá-lo. Ele quer transformar você da forma em que você está. Cheio de vícios? Sim. Todo quebrado ou quebrada? Sim. Com um casamento, a família toda dilacerada? Sim. Na lama? Sim. O Senhor quer te transformar aonde você está, como você está. Receba Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deixe Ele transformar, deixe a graça dEle cair sobre você. Para você que é crente em Cristo Jesus, conte tudo o que Deus fez por você. Fale como Ele te salvou. O Senhor Jesus entrou na minha vida quando eu tinha cerca de 17 anos. Hoje
nesta pregação aqui, eu estou com 46 anos. Fazem quase 30 anos, eu vou te dizer, eu não me arrependo. Não me arrependo. 30 anos andando com Jesus. Não me arrependo. Eu estava vivendo um dilema existencial. Eu estava com medo da morte. Vinha pensamentos na minha adolescência para a juventude. Se eu morresse, para onde eu iria? Eu tinha temores, eu tinha pensamentos nessa área. E uma família me apresentou Cristo Jesus. E a coisa mais maravilhosa na minha vida é saber que eu sei para onde eu vou passar a minha eternidade. Num relacionamento pleno com Jesus. Numa vida plena com Jesus. Conte a sua história. Fale da transformação que Jesus trouxe sobre a sua vida. Depois que eu aceitei Jesus, eu descobri a razão do meu viver. Me entreguei a Ele e me entreguei ao serviço dEle. Hoje eu estou podendo compartilhar a palavra de Deus com você, porque eu também quero estar obediente como esse homem estava em obediência. O Senhor quer que eu vou falar para a minha família? Eu vou. O Senhor quer que eu anuncie essa cidade? Eu vou. O Senhor quer que eu fale à minha família? Eu vou. O Senhor quer que eu distribua uma literatura? O Senhor quer que eu fale da minha conversão? O Senhor quer que eu trabalhe para o Senhor? Estou aqui. Você está presente? Você está disponível para Deus? Ele já te comissionou, Ele já te chamou. Ele disse, olha, ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Ele falou, olha, vocês receberão poder ao vir o Espírito Santo sobre vós, e vocês serão as minhas testemunhas onde quer que vocês andarem. Ele disse, olha, vai, enquanto vocês estão indo, faça discípulos, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. O Senhor já te comissionou. Então louve a Deus pela transformação que Ele já operou na sua vida, como esse endemoniado aqui adorou a Deus, entrou com gratidão, ele estava aos pés de Jesus, dizendo, olha, eu estou aqui, agora a minha vida é sua. Isso é uma ação de gratidão. Louve a Deus pela salvação, louve a Deus pelas transformações que Deus já operou e o que Ele tem feito na sua vida com o seu poder, com a sua graça. Louve a Deus. Seja agradecido, seja disponível, seja obediente. Vá e fale de Jesus. Você foi chamado para testemunhar do seu poder. Você foi chamado para testemunhar da graça de Deus. Você foi chamado para contar tudo o que Deus fez por você. Que Deus te abençoe. Que essa palavra entre no seu coração, faça morada. E ao retornar, você conte tudo o que Deus fez por você. Vamos ouvir agora e poder participar também em mais um cântico. E logo depois estaremos orando, encerrando esse tempo, tá bom? Deus te abençoe. Olá, nós estamos aí no mês de julho. Nosso último culto presencial foi no dia 8 de março. Já fazem muito tempo. E então nosso desejo é que você esteja clamando aí para que possamos estar retornando aos cultos presenciais o mais rápido possível. De certa maneira, eu peço uma oração toda especial por sabedoria para o conselho pastoral, em saber as medidas, os passos necessários para que nós possamos estar planejando o nosso retorno de uma forma processual, tá bom? Nós contamos com a sua oração. Também você pode presenciar aí esse mês de junho, os nossos missionários dando testemunho. Nós pudemos trazer um vídeo de cada um deles e por 3 meses nós pudemos dar uma oferta a mais para cobrir outras igrejas que não estão podendo, neste momento, auxiliá-los. Então agradeço o seu compromisso financeiro com os nossos missionários e agradeço também o seu compromisso financeiro com a igreja, tá bom? Continue fazendo os seus depósitos ou transferências bancárias
nos dados da igreja que vai se seguindo aí, tá bom? E pode entrar em contato com os nossos tesoureiros para poder tirar qualquer dúvida e juntos nós continuarmos aí honrando os nossos compromissos financeiros, tá bom? Que Deus continue abençoando a sua vida e vamos seguir juntos, orando um pelo outro e também participando ativamente naquilo que é possível de uma forma remota na IBVN. Que Deus seja com você. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, a gente fica bravo, a gente não entende, mas o nosso Deus continua no controle de tudo. Vamos confiar nele, porque grande é o nosso Deus. Vamos adorá-lo. Foi muito bom estarmos juntos nessa manhã, inaugurando uma série agora em julho, ao retornar. Acompanhe a gente. Hoje à noite nós teremos mais uma mensagem
Eu espero a sua presença aí, acessando o canal. Compartilhe também o nosso canal com outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, tá bom? A gente crê que todas as pessoas precisam ouvir a palavra de Deus. Então compartilhe, por gentileza. Nosso desejo é que você tenha um bom almoço, um bom descanso e se prepare para estar com a gente também no culto da noite, tá bom? Curve aí a sua cabeça, quero orar com você e por você. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade de abrir a tua palavra e refletirmos sobre as nossas vidas mediante a tua palavra. E olhar a vida deste homem que teve um retorno tão magnífico para o seu lar, para a sua sociedade, agora com Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, uma vida transformada, uma vida totalmente mudada, já não mais escravo, já não mais perigoso, totalmente digno de Cristo Jesus e de sua sociedade. Podendo restaurar a sua família, que bênção. Pai, nós estamos orando pelas pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. Eu não sei a história de cada um deles, o Senhor sabe. O Senhor sabe o quanto que eles precisam de Jesus, do poder de Jesus, do quanto que essas pessoas precisam da graça de Jesus, porque eu também preciso do poder de Jesus, eu também preciso da graça de Jesus. Por isso nós pedimos, ó Pai, que o Senhor derrame sobre cada um de nós, sobre nossos ouvintes, poder sem medida para transformar a sua história. Traga salvação, ó Pai, traga mudança de vida. Nós rogamos ao Senhor que de fato vícios sejam quebrados, hábitos danosos na vida de crentes sejam quebrados, Senhor Deus. Nós rogamos ao Senhor que as pessoas possam se tornar mansas, humildes diante da Tua presença e não oferecer perigo, Senhor Deus. Nós pedimos a intervenção de Jesus com poder na mente das pessoas, tirando delas os seus medos, fazendo com que elas tenham alegria na pessoa de Jesus, confiem na pessoa de Jesus a tal ponto que não vivam ansiosas, que elas possam se submeter ao querer do Senhor ao ponto de não serem iradas, ó Pai. Que elas não somente se contentem com o que têm, mas procure cada vez mais crescer, mas que não sejam pessoas murmuradoras. Pai, nós pedimos que a graça do Senhor traga dignidade para as pessoas, ó Pai. As pessoas possam refletir a imagem e semelhança da Tua pessoa. Por isso, ó Pai, nós pedimos que o Senhor haja com intervenção, trazendo salvação. E se alguma pessoa que está aí vendo esse vídeo, está nos ouvindo, queira receber a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que elas possam declarar isso em seu coração, que elas possam verbalizar isso para as pessoas ao redor, que elas possam procurar uma igreja sadia, uma igreja que tem um compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Nós agradecemos, ó Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe em nosso almoço e nosso descanso e a possibilidade de retornarmos assistindo o culto da noite, pois nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe o seu tempo, tenha um excelente almoço, um bom descanso e se programe aí para estar junto com a gente, tá bom? Que o Senhor seja contigo. Até mais.